Meus queridos irmãos, minhas irmãs, hoje nós continuamos a ler o capítulo 15, segundo São João. A leitura desse capítulo começou na terça-feira. Senhor Jesus Cristo, ou melhor, na quarta-feira, onde nosso Senhor Jesus Cristo começou a dizer que Ele era a videira verdadeira. Nós não escutamos esse evangelho, porque aqui nós celebramos a memória de Nossa Senhora de Fátima. E não iniciamos esse capítulo 15, segundo São João, onde nós iremos ler até amanhã esse capítulo 15 de São João. E por que esse capítulo 15 ele é tão importante para nós? Porque nós vemos aqui nosso Senhor Jesus Cristo se apresentando como a videira verdadeira, e que o Pai é o agricultor, e que todo ramo que nele não dá fruto, ele corta. Para a gente entender os capítulos seguintes, é preciso compreender primeiro essa analogia que Jesus faz quando fala da videira. Como é que eu só posso dar frutos se eu estiver ligado nessa videira que é Jesus? Por quê? Porque Ele é a videira, o Pai é o agricultor, nós somos os ramos, as boas obras são os frutos, e a seiva que alimenta essa videira, alimenta os ramos e que faz com que produzamos frutos, é o Espírito Santo de Deus, é o Espírito Santo do nosso Deus, é o Espírito Santo do Senhor. Se vocês pegam bem esse texto evangélico hoje, nós vemos nosso Senhor dizendo assim: como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Como o Pai amou o Filho, no Espírito Santo. É no Espírito Santo que o Pai ama o Filho. Chegando Santo Agostinho, na sua obra De Trinitate, a dizer: o Pai é o eterno amante, o Filho é o eterno amado, e o Espírito Santo de Deus é o eterno amor. O Pai ama o Filho no Espírito. Lembrem aqui do batismo de nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós vemos de uma forma tão bonita nosso Senhor ali sendo batizado por João no Jordão, e o Espírito Santo, como forma de pomba, descer sobre Jesus. Ou seja, o Pai oferece a Jesus todo o seu amor. E vejam que os próprios evangelistas dizem com tanta dignidade, com tanta sabedoria: este é o meu Filho bem-amado, no qual eu ponho todo o meu bem-querer. Ou seja, eu ponho todo o meu amor, eu me comprazo, eu coloco todas as minhas complacências. Ou seja, o Filho que recebe como dom o amor do Pai, que é o Espírito Santo. Aqui nosso Senhor, Ele vai dizer também assim: permanecei no meu amor. Ou seja, agora a gente entende, permanecei
no meu Espírito Santo. Permanecei no meu Espírito Santo. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, em que consiste permanecer no Espírito Santo de Deus? Consiste em levar uma vida santa, consiste em levar uma vida espiritual, uma vida com seriedade, uma vida com dignidade, uma vida que se busca todos os dias crescer na amizade em Deus. Hoje em dia, no mundo que nós vivemos, ser santo é uma coisa fora da realidade. Ninguém quer ser santo. Nesse mundo que nós vivemos, permanecer no amor de Deus, ou seja, viver em estado de graça. Muitos não sabem o que é isso. O que é, meu Deus do céu, viver em estado de graça? É viver na ausência de pecado mortal. É viver em comunhão de verdade com Deus. É viver ligado a Deus, com pensamentos, palavras, obras e ações. É fazer viver, é fazer no coração acontecer aquela máxima judaica muito famosa: amar a Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Isso é permanecer no amor de Deus. Isso é permanecer no amor de Jesus Cristo. Só que aqui é que muitas pessoas se perdem quando nós vemos esse texto aqui que diz assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Aqui tem uma coisa que tem que ser bem interpretada, porque senão seria uma contradição daquilo que eu disse a vocês por esses dias. Que tem pessoas que pensam que primeiro devem guardar os mandamentos para amar a Deus. E eu dizia a vocês o seguinte: primeiro é preciso amar a Deus, para depois guardar e observar os mandamentos. Nós somos incapazes de agradar a quem a gente não ama. Primeiro é preciso amar a Deus. E amando a Deus, encontrar uma disposição no coração para cumprir os mandamentos. Por qual motivo? Por amor a Deus. Porque se você imaginar, interpretar essa palavra aqui do jeito que está traduzido, você pode pensar que primeiro você tem que cumprir mandamento para depois amar a Deus. E é o contrário. Primeiro você ama a Deus, e amando a Deus, você vai começar a ir cumprindo os mandamentos. E ao longo da vida vai crescendo na observância do decálogo, dos 10 mandamentos. É como alguém que não entendeu, é como alguém que não compreendeu ainda o que significa o amor marital, o amor de um homem e de uma mulher. Por que é que o homem é chamado a ser fiel? Porque primeiro ele é chamado a amar a sua esposa. E amando a sua esposa, ele agora tem que tomar consciência: eu preciso ser fiel a ela. Primeiro ele não é fiel para depois amá-la. Primeiro ele ama a esposa para depois ser fiel a ela. Primeiro é um amor, um vaso de eleição, uma escolha do meu coração. Porque vejam, amar para nós, mais do que um sentimento pueril, amar para nós é uma decisão. É preciso que nós decidamos amar e entender que amar automaticamente já acarreta sofrimento, porque vai exigir de mim o perdão,
vai exigir de mim a paciência, vai exigir de mim, muitas vezes, um trabalho tão apurado para não permitir que esse sentimento que brota, que vive dentro de mim, se esvá. É preciso que eu compreenda que eu primeiro devo amar, e tudo mais é consequências do amor. Quem muito ama é fiel, quem pouco ama é infiel. Quem muito ama é paciente, quem pouco ama não tem paciência nenhuma. Quem muito ama, perdoa. Quem não ama, não sabe o que é perdoar. E é aqui que nós vemos como Deus é bom. Porque Deus sabe que eu sou infiel em tantas coisas. Deus sabe que você é infiel em tantas coisas. Mas mesmo assim, Ele continua a acreditar em nós. Por quê? Porque nos ama. Porque esse amor de Deus não é condicionado de modo algum a gente cumprir mandamento ou não cumprir. Primeiro, Ele nos ama. E é preciso que nós entendamos que devemos amá-lo para poder cumprir esses mandamentos. Só que aqui é danado, porque nosso Senhor diz assim: olha, e eu vos disse isto, para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja plena. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas nós vivemos em um mundo que as pessoas têm uma inconstância psicológica muito grande. Como nós temos pessoas que são adultas na idade e infantis no psicológico. Como nós temos homens barbados que se comportam como crianças. Como nós temos senhoras, me desculpem a expressão, mas que muitas vezes se comportam como molecas. Está totalmente errado. É preciso que nós entendamos, que nós compreendamos que a idade deve criar em nós uma constância, uma maturidade. E essa constância e essa maturidade nos vem de Deus. E essa constância e essa maturidade nos vem do Espírito Santo de Deus, do seu dom, o entendimento que Ele nos dá. Para quê? Para entendermos a vida com um olhar de fé. E é impressionante, porque as pessoas, elas levam a vida tão inconstante de sentimentos, que muitas vezes você vê na igreja uma pessoa saltitando de alegria por escutar uma boa pregação, quem sabe aqueles mais animadozinhos que gostam de um louvor, mas que com 3 dias aquela euforia já foi embora. Por quê? Porque falta a decisão de amar a Deus, porque falta a constância que o amor de Deus merece. Porque se Deus é constante no seu amor e nunca muda, e o amor é o mesmo e é eterno, porque o nosso amor por Deus é tão inconstante, é tão infiel, e é preciso que essa alegria aqui, que é um dom que Jesus nos concede, nós a vivamos verdadeiramente. Uma alegria de saber que eu levo a melhor vida que eu pude escolher. A alegria de saber
que devo ser um homem honrado, a alegria de saber que devo ser uma mulher honrada, a alegria de assumir com dignidade as escolhas que eu fiz. Eu não posso a cada dia assumir uma condição diferente, não. É preciso que eu assuma com dignidade as escolhas que eu fiz e entenda que nas escolhas que eu fiz eu devo viver essa alegria. Eu lembro de um dia escutando umas conversas, uma pessoa dizia assim: olha, a pior coisa do mundo é a gente desgostar da vida. E eu fiquei um tempão pensando nisso. O que é desgostar da vida? E eu fui entender. Quem desgosta da vida é quem não amadureceu. Quem desgosta da vida é quem não cresceu. Quem desgosta da vida é que não consegue viver essa alegria plena que Jesus nos dá. Porque não é uma alegria momentânea, mas é uma alegria que perdura. É como aquele dizer tão bonito da tradição matrimonial da igreja: na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da vida. Esse amor, essa constância. Eu esteja doente, eu estou alegre em Deus. Eu esteja são, eu estou alegre em Deus. Eu estou passando por dificuldades, eu tenho que estar alegre em Deus. Eu não estou passando por problemas, eu devo estar alegre no Senhor. Tem uma pessoa que hoje à tarde, que eu tenho tanto carinho, lá do Clima Bom, de um bairro em Maceió, que me mandou um áudio hoje. E pelo que eu vi, pelo que eu escutei, né, chorando, deve estar assistindo, né, chorando, porque não estava recebendo a Eucaristia. Quando ouviu o cartazinho da nossa novena no WhatsApp que recebeu lá, aí mandava um áudio de uns 4 minutos, dizendo ao padre: mas eu estou sem comungar desde o começo dessa pandemia. Como o meu coração está aflito. Como eu estou sentindo falta, padre. E eu na minha mesa, os meus olhos enchiam de lágrimas. Eu dizia assim: meu Deus, como vem uma resposta tão rápida. Enquanto a gente vê tantos brincando com Deus, brincando com a vida, a gente vê uma senhora já em 60 e poucos anos, discípula fiel de igreja, ter essa constância de fé tão grande, que nos causa até uma santa inveja de dizer: meu Deus, será que quando eu ficar nessa idade eu vou ficar assim? E aí eu escutando o áudio da Dona Lila, o meu coração se enchia de uma grande esperança, de entender que até no choro de alguém que quer servir e não pode, existe a alegria de saber que foi escolhida, de ajudar a causa da evangelização, de ajudar o reino de Deus a crescer e de entender que o sentido da vida consiste em desfrutar dessa alegria que só Deus nos dá. Quantas pessoas passam pela vida
embriagadas por todas as alegrias, ou melhor, pelas pseudas alegrias, pelas falsas alegrias que o mundo proporciona, e não entendeu ainda a verdadeira alegria de permanecer em Deus, de lutar para ser melhor, de lutar para ser santo, de chorar os próprios pecados, de lutar todos os dias para permanecer vivendo no Espírito Santo de Deus, que é amor. Meus irmãos e minhas irmãs, esse discurso de Nosso Senhor na última ceia, esse capítulo 15 de São João, é um capítulo tão forte que nos faz de verdade entender que ou nós somos amigos de Cristo, respondendo com amor ao seu chamado, ou haveremos de perecer. Ou seremos de verdade homens e mulheres fiéis a Deus, nesse momento de pandemia, nesse momento de tanto horror, onde tantas pessoas estão sofrendo, testemunhar a nossa fé, ou seremos nós causa de escândalo para tantos. Eu lia um testemunho, ou melhor, eu li uma notícia hoje à tarde sobre a situação da Igreja Católica na China, a nossa igreja. E lá a Associação Nacional Patriótica Católica, alguma coisa assim que eu não recordo agora, emitiu um decreto pedindo para que os padres preguem o comunismo dentro da igreja. E um foi arguído, foi exortado a estudar a doutrina do ditador, para depois ele fazer um exame, se ele entendeu, para poder exercer o ministério. Eu parava para pensar e eu dizia assim: meu Deus, se um dia isso chegar no Brasil, essa nossa igreja, ela vai ficar aos cacos, porque se existe um povo de um catolicismo muitas vezes tão tacanho, é o nosso povo brasileiro, que é incapaz de oferecer sacrifícios, que a grande massa se diz católica, mas não entendeu ainda o que é ser fiel a Deus, não entendeu ainda o que é ser amigo de Deus, não entendeu ainda o que é permanecer no Espírito de Deus. É muito fácil você dizer, você que está em casa, dizer que é católico, mas no dia de semana você nunca pode vir na missa da quinta-feira, e agora que só pode comungar também não pode vir. Mas se você for acometido da pandemia, você vai dizer: Deus não lhe protegeu, não é? Mas o fraco é você. É você que não reza. É você que muitas vezes tem preguiça de ir na igreja participar da missa, e agora está com preguiça de participar da missa na televisão, e vir na igreja 15 minutinhos comungar e voltar para participar da Santa Missa. Veja que o problema aqui é você que não está vivendo, se alimentando em Deus. Eu fiquei alegre por esses dias, quando uma esposa me dizia uma coisa que eu fiquei pensando muito. Ela me dizia assim: olha, padre, o meu marido, ele se arruma todos os dias como se fosse para a igreja, e fica dentro de casa fazendo as mesmas coisas. É hora de sentar, ele senta. É hora de levantar, ele levanta. É hora de ajoelhar, ele ajoelha. E eu dizia no meu coração, né? Eu dizia: que bom. Mas no meu coração eu dizia: graças a Deus que tem um que entendeu. Porque tem gente
que não está entendendo que esse momento é um momento de se viver essa fé, essa plena alegria dentro de casa. É o momento de se viver a alegria em Deus. Aí eu escrevia aquela mensagem hoje à tarde para vocês, dizendo que hoje após a missa eu ia explicar como a gente ia rezar a novena. E comecei a dizer assim na escrita: boa tarde, saudações, eu espero encontrar todos com saúde. E o nosso povo está tão apavorado que eu devo ter recebido umas 50 ou 60 mensagens dizendo assim: padre, o que foi que aconteceu? O corona chegou em Gameleiras? E muitos eu não tive como responder, né? E alguns disse: padre, o senhor está aflito? Eu disse: estou um pouco, por ver muitas vezes tão pouco esforço de tantos católicos nesse momento de dor que nós passamos, nesse momento de igreja vazia, nesse momento que não se pode participar da Santa Missa presencial, neste momento em que nós teríamos, como todos os anos, a maior festa do nosso município, onde nós iríamos ver toda a nossa paróquia reunida, rezando, louvando, glorificando a Deus, e a gente vê que isso vai ser impossível. Estou aflito, porque vemos que muitas vezes as pessoas levam a missão na brincadeira, não assumem de verdade o amor para com Deus, da igreja de Deus. Só que uma coisa, meus irmãos, me deixa em paz, é saber que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele prepara o nosso coração em todos os momentos. Ele prepara o nosso coração com dignidade. Aqueles que estão em Deus, aqueles que lutam para viver em Deus, aqueles que lutam para permanecer em Deus, eles de verdade são consolados por Deus. Olha o que foi cantado no salmo de hoje: meu coração está pronto, meu Deus, está pronto o meu coração. Para quê? Para enfrentar as dificuldades por amor, para superar as barreiras por amor, e para desfrutar essa plena alegria que é um dom que Deus nosso Senhor nos dá. Meus irmãos e minhas irmãs, amanhã nós encerraremos esse capítulo 15 do Evangelho segundo São João. Deixaremos só uns 5 versículos que vai falar do Espírito Santo, para mais na frente um pouquinho. Só que amanhã nós veremos nosso Senhor falando de amor e também falando de ódio. Ou seja, todos os dias nós temos que escolher amar a Deus, para que a vida de pecado, a vida de erro, não nos faça chegar ao ponto de odiar a Deus. Espera aí, padre, odiar é uma palavra muito forte. Sim, na Sagrada Escritura, odiar quer dizer amar menos. Amar menos. Um amor que não é correspondido. Eu imploro a Deus que nos faça não esmorecer nestes momentos difíceis, mas eu peço a Deus que nos ajude, que nos fortaleça, que nos preencha, que nos complete, para que possamos todos os dias, crescendo no amor dEle, levar os outros para os céus, com o nosso testemunho, com o nosso jeito de ser, com o nosso jeito de viver
o Santo Evangelho. Que a Senhora, a bem-aventurada Virgem Maria, Senhora das Graças, conceda a cada dia a graça de sermos fiéis, para permanecermos no amor de Deus e irradiar com esse amor esse mundo que não mais quer se deixar amar por um Deus tão bom, esse mundo que odeia a Deus, porque Deus é constante e o mundo vive uma eterna inconstância. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.